Hoje é o dia quente, a gente não pode deixar de falar das coisas que aconteceram ontem e repercutiram demais, até porque teve resposta do São Paulo, teve vídeo do Bobadilla. O jogador Navarro fez uma acusação durante o jogo contra o Talheres de que o Bobadilla, depois do segundo gol, virou para ele e disse: venezuelano morto de fome, né? Ele chorou, esse cara, tal. O Navarro fez BO? Fez BO. Ele foi para delegacia depois. Hoje o Bobadilla divulgou um vídeo, né? Passou esse tempo, São Paulo deu orientação, o Bobadilla divulgou o vídeo. E São Paulo, uma nota oficial. Assim, como o jogador do Talheres, o Navarro, fez o BO, aqui no Brasil, pela legislação, isso é crime de racismo mesmo. Então, tem o mesmo peso. O Bobadilla hoje, eu não sei se foi, ou ele estava sendo esperado lá no DP lá da Não, ele vai Sônia, até, né, o final da semana. No outro dia ele vai ter que ir lá, vai ter que depor tal, e vai seguir o processo. Eu particularmente achei que o São Paulo poderia ter administrado melhor e de maneira mais rápida, até com uma resposta mais consistente do Bobadilla. E demorou um pouquinho a nota oficial. Eu queria saber de vocês aqui que vocês... Não, eu concordo plenamente. Acho que logo depois do ocorrido ali já estava claro, né, durante a transmissão, que tinha acontecido alguma coisa, vamos dizer assim, fora do futebol, né? Não foi uma coisa relativa a algum lance, alguma coisa. Então o São Paulo teria que ter agido, talvez até o Bobadilla já pedir desculpa ali na hora, colocar os panos quentes o mais rápido possível. E isso realmente não aconteceu. E o próprio Zubeldia na coletiva, né? Ele abriu a coletiva muito mal ali, porque claramente ele no mínimo, né? Eu não sei se ele quis esconder, enfim, mas claramente ele subestimou o problema, né? Ele queria falar só de bola e campo, enfim, mas é claro que aquilo era um assunto que era mais importante ali no momento, né? Como... As duas perguntas, uma delas do Ale Salvador, né? Que não está a primeira aqui para se falando defender. sobre o cartão do Zubeldia, mais um cartão muito na hora errada, porque e ele vai ficar de fora das oitavas de final do jogo de ida, que é fora de casa, né? E a segunda foi justamente sobre essa história do Bobadilla e do Navarro. E daí ele tem um piti lá, o Zubeldia, né? Porque ele queria falar do jogo. Ele poderia ter tratado de uma outra forma, eu acho, o tema, né? Então... Sem o piti. Sim, né? claro. Eu acho que são dois assuntos, né, que não estão relacionados. E o Zubeldia não entendeu que os dois assuntos eles se sobrepunham ao jogo, à vitória, ao golaço do Luciano. Isso faz parte da nossa função, é perguntar as coisas que estão, né, estão mais latentes ali, faz parte. Eu sei que o Zubeldia deve estar com o saco cheio de só ouvir pergunta negativa ao longo do tempo, mas ontem não era o caso, era um caso diferente de análise de empate, vitória, usa a base, não usa a base. Põe o Rian, ele ficou até falando assim desse jeito, né, depois, né? Não sei o que, se perde. E aí acho que são dois assuntos para mim bem diferentes, né? Eu acho que a questão do Bobadilla é uma questão institucional, muito mais do que o treinador. O treinador pode opinar como o Rafael pode opinar, como o Sabino pode opinar, mas é uma questão institucional. E o São Paulo só se pronunciou oficialmente 17 horas depois do ocorrido, depois do Bobadilla colocar. Então, eu acho que isso, concordo, tinha que ter um gerenciamento de crise antes do Zubeldia ir para a coletiva. Falar só, Zubeldia, se perguntarem isso, responde isso. Antes do Zubeldia ir para a coletiva. E a questão da suspensão dos cartões, aí é uma questão que diz respeito a ele. Claro, né? Claro. Porque aí nós todos que torcemos, assistimos, observamos, a gente percebe que o São Paulo é com ele na beira do campo, e por mais que os auxiliares sejam conectados, é outro, sem ele na beira do campo. E a mesma coisa do Palmeiras. E você tem uma partida seguida da outra que foi um contraste em termos de atitude enorme. Mirassol sem ele. Exatamente. Talheres com praticamente os mesmos problemas. Claro, a arquibancada estava diferente, né? Acho que o Vinícius deve sentir isso também, assim. A Libertadores, o comportamento de todos que estão ali é diferente. Sim. Do jogador, do torcedor, do ambiente. Ontem a gente sentiu o estádio, cara, até comentamos ali quem estava na arquibancada. Ontem, a torcida de fato levou o time. A torcida não fez a Rua de Fogo. A torcida, como é que é? Começou lá, muito respeito com a camisa tricolor, tal.
não cantou o nome dos jogadores, mas, sobretudo no segundo tempo, a torcida, depois do gol do Rian perdido, então, ela cresceu e foi buscar a vitória na torcida como um todo. Né? Como um todo. Agora organizada dando tom, mas a torcida como um todo. Então, e o Zubeldia fazendo parte deste processo, né? Eu falo que é igual ao Palmeiras porque o Abel Ferreira não estava no banco contra o Flamengo e fez uma puta falta. Não existe, não existe essa. É como você, não dá pra jogar com Não dá pra ficar dirigindo pelo zap, não, o jogador não tá percebendo. É compreensível, é que ele se irritou com isso, mas ele poderia ter. Eram boas perguntas e o jornalista tem um tiro só para perguntar. Sim. A gente sabe que vai se falar do jogo, vai se falar da vitória, os aspectos técnicos, mas se você faz a primeira pergunta, você não vai deixar de perguntar aquilo que você acha jornalisticamente mais relevante. Não, ele tinha que ter pedido a palavra antes e já falado, né? Ou talvez até seja melhor, sei lá, começa a coletiva com pronunciamento do técnico. Sim. Depois ele porque daí ele fala o que ele quer. Pode né? ser. Pode ser assim. Mas isso tudo. Então, isso tudo. O Vojvoda fez isso, né, no fim de semana. Perfeito. Isso tudo ele é uma coisa que tem que ser pensada e conversada antes. Sim, exato, claro. Eu entendo ele não ter respondido pro Alê ou achar essa pergunta desconfortável, porque ele também não quer minimizar ou diminuir os seus assistentes. É evidente, claro. O Maxi. Claro, né? porque então ele tem fala que estar no banco tudo bem. Que é o oposto, né? Um em termos de comportamento. Mas ele já está tempo suficiente aqui no Brasil para parecer que ele tem que mudar de Só para a galera entender, né? Explicando a dinâmica do coletivo de ontem. Não sei se o Vinícius, o Alê, que está lá para nossas coberturas, está ausente hoje ridiculamente do podcast. Acho que ele nunca tinha feito uma primeira pergunta na vida. Na coletiva. Na coletiva. E a gente combina qual a melhor pergunta. Então, porque nós só temos uma para fazer. Nós só temos uma. Foi uma pergunta combinada pela gente. E qual que era a sensação da arquibancada? Porra, ganhamos. Ele fez um jogo excelente como técnico. Ele ainda reuniu a turma depois. Ele tal. Só que porra, ele não vai estar no jogo das oitavas da Libertadores. E é uma indignação que valoriza o trabalho dele, a personalidade dele, a maneira como ele se comporta até dentro de campo, com todos os defeitos, mas uma vibração fundamental para o estádio, não só para o time, né? E a grande questão de tudo isso é a recorrência, cara. Eu acho que a recorrência de suspensões que ele tem por conta de cartões amarelos ou vermelhos é muito grande, e isso incomoda a torcida. Eu acho que a torcida quer entender o que ele tem trabalhado em relação a isso, né? Ele tem trabalhado mentalmente em relação a isso, porque é um desconforto para a torcida ter o seu treinador fora do banco de reservas nos jogos. Então, eu acho que a atitude dele em relação à pergunta também foi das piores possíveis.